Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre as propostas que o zagueiro Kaká vem recebendo assim do futebol japonês. Será que o lateral esquerdo Juninho poderia ser uma boa opção para a Raposa nesse ano de 2021? O pensamento do Cruzeiro para criar assim, uma própria marca de uniforme e também sobre o Anselmo Ramon. E será que ele poderia ser uma boa opção, principalmente visando essa próxima temporada? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre essa marca própria que o Cruzeiro tem interesse de criar, onde nesse último domingo o Super Sports fez assim uma matéria que teve acesso a alguns documentos do Cruzeiro que a própria Raposa já vinha assim desde o final de 2020 tendo o interesse de criar uma marca própria de uniforme e não assim para a equipe profissional no primeiro momento, mas sim de outras categorias. Como por exemplo até mesmo para o vôlei e também futebol americano e tudo mais, que sem dúvidas poderia ser até mesmo um projeto a longo prazo para ali no final de 2022, quando acabar o contrato com a Adidas e caso a fornecedora alemã não tenha interesse de renovar, não teria problema algum para o Cruzeiro porque já estaria assim com a marca própria bastante forte. E bom, vou deixar aqui a imagem do que seria, por exemplo, a logo da marca, que seria uma pata de uma raposa arranhando, e eu achei interessante que fica até uma estrela, se for olhar assim, no meio dessa pata, que eu achei interessante representando assim a garra do Cruzeiro e tudo mais. E até mesmo o ex-CEO do Cruzeiro, que ficou até o início de janeiro, falou que a Raposa deveria rescindir esse contrato com a Adidas, que eu na época achei que seria ideal também, porque não sabíamos como seria esse contrato, porque parecia mais prejudicar o Cruzeiro e parecia que o Cruzeiro estava pagando para ter a Adidas do que o contrário. Mas no final das contas esse trabalho com a Adidas se mostrou bastante lucrativo e até mesmo por não ter torcida nos estádios, sem dúvidas essa camisa aqui e também a outra teve bastante sucesso, inclusive gostei demais dessas duas e fica assim até no aguardo para ver qual vai ser essas para o centenário. E vocês acharam interessante o Cruzeiro migrar assim para ter uma marca própria? Outro assunto importante é sobre o lateral esquerdo Juninho. Atleta de 25 anos que pertence ao Paraná, inclusive no último jogo do Cruzeiro, que foi na sexta-feira, diante a equipe paranaense, o repórter do jogo falou que o Cruzeiro vinha monitorando a situação do lateral esquerdo. Enfim, ele que foi o titular da equipe paranaense praticamente durante o segundo turno todo da Série B e acho que poderia ser uma boa opção, justamente assim porque ele tem características ofensivas. Não é à toa que não marcou nenhum gol em 2020, mas contribuiu com 6 assistências, isso porque além de jogar de lateral esquerdo, também faz um papel assim de ponta esquerda ou até mesmo um ala, quando a equipe está perdendo e precisa um pouco mais de ofensividade. Mas até o momento não teve nenhuma fonte, tirando esse jornalista que confirmou essa proposta, e também que o Cruzeiro sondou ou até mesmo chegou a fazer uma proposta pelo atleta, que sem dúvidas o Paraná ter sido rebaixado para a Série C vai se livrar do jogador por conta do salário e tudo mais. E esse setor de lateral esquerdo, que até é uma questão de tempo para o Cruzeiro anunciar novos reforços, justamente porque vem sofrendo demais nessa posição e só temos até o momento o Matheus Pereira, que mesmo dando conta do recado, não pode assim contar somente com um atleta bom na posição, principalmente porque errou demais no ano passado, contratando Giovani, João Lucas, deu muitas chances para o Patrick Bray, que eu achei certo porque ele tinha um certo potencial, mas que no final das contas se mostrou bastante equivocado. E vocês acham interessante a contratação de Juninho? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. E vale lembrar que ele surgiu na base do Vitória em 2013 e pelo Paraná ele está desde 2018, quando inclusive disputava a Série A, e em 2019 passou um tempo na equipe Sub-23 e voltou aos profissionais. Outro assunto importante é sobre o zagueiro Kaká, que realmente assim já parece estar de saída do Cruzeiro justamente para uma equipe japonesa. Que bom, desde quinta nós já vemos falando que ele recebeu proposta e tudo mais, que até mesmo ficou de fora da partida diante o Paraná. Que algumas fontes ligadas ao Cruzeiro falou que ele não foi para esse jogo porque estava resolvendo problemas pessoais, mas que é longe disso e a verdade é que ele já está bem próximo de ser anunciado por algum clube japonês que até agora não teve seu nome divulgado. Enfim, a equipe que já tinha demonstrado interesse de ter o atleta por empréstimo, mas o Cruzeiro recusou qualquer oferta desse tipo porque não teria tantas vantagens.
mas parece que a equipe tem um interesse assim de pagar por esse empréstimo e que até tiraria o salário do Kaká, que poderia aliviar ainda mais a folha salarial. E assim, se fixar uma taxa de multa rescisória, caso a equipe lá do Japão tenha interesse de comprar ele após esse fim de empréstimo, sem dúvidas poderia ser bem mais lucrativo para o Cruzeiro. Kaká, que possui 21 anos de idade e praticamente no ano todo de 2020 surgiram várias especulações que ele poderia estar saindo, justamente porque ao lado do Maurício eram dois atletas bastante cobiçados por outros clubes, principalmente do futebol europeu. Que o Cruzeiro chegou a receber quase 20 milhões de reais pelo zagueiro lá no CSKA Moscou, que poderia ter aceitado no final de março, justamente porque estava bastante incerto se iria voltar a futebol ou não, e porque o Cruzeiro passou por grandes dificuldades financeiras e ainda vem passando. E nesse ano ele disputou 31 jogos, marcou 2 gols e inclusive contribuiu ainda com uma assistência, que chegou assim sendo titular absoluto, mas após o Filipão assumir e também o Ramon e o Manuel se firmar nessa posição, sem dúvidas ficou bastante sem espaço para o Kaká. E o último assunto desse vídeo é sobre o atacante Anselmo Ramon. Ele que voltou assim a ser mais uma vez pedido ao Cruzeiro, principalmente por conta daquele gol de cavadinha diante o Confiança na última rodada, que garantiu assim o título da Série B para a equipe lá de Chapecó, justamente tirando do rival América. E bom, o Anselmo Ramon, que jogou no Cruzeiro entre os anos de 2011 até 2013 e no total disputou mais de 70 partidas e marcou 26 gols. Que depois disso foi para o futebol chinês e vale lembrar que ele está bem desde 2011 e não teve nenhuma temporada dessa, tirando 2018, que ele marcou menos do que 3 gols. E ele voltou lá em 2018 justamente para o Guarani, num período que ele estava voltando de lesão e tudo mais, e até que teve um desempenho razoável, principalmente na temporada de 2019, que jogou pelo Vitória e marcou 6 gols em 30 partidas e ajudou demais a equipe lá da Bahia a não ser rebaixado para a Série C. E nesse ano foi contratado pela Chapecoense e só foi assim começar a ter um pouco mais de destaque justamente depois daquele jogo contra o próprio Cruzeiro, que marcou o gol no Mineirão, e até que assim, ele é um atleta bastante experiente, possuindo seus 32 anos de idade. Mas como eu disse várias vezes, seria interessante somente caso o Cruzeiro livre de jogadores como por exemplo o Marcelo Moreno, porque se ele for continuar com esse salário absurdo ficando no banco de reservas, não seria nada lucrativo continuar com o boliviano, Rafael Sobis e mais um outro atacante. E também tem que ver ainda, porque até que é complicado demais o Cruzeiro tirar um jogador que vai disputar a Série A para mais uma vez disputar a Série B, mas por ele já ter jogado no Cruzeiro e ter bastante carinho, sem dúvidas poderia sim acontecer esse acerto. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.